Olá, Tameia apresenta agora uma nova entrevista Olá. da nossa série sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela está o nosso colega de profissão, Pedro Viegas, que a Eleonora faz uma apresentação mais completa, como manda o figurino agora, e inicia essa nossa conversa. Eleonora. Pedro Viegas, que bom tê-lo aqui no Tutameia, nessa série de entrevistas sobre o golpe de 64. Pedro Viegas é jornalista, marinheiro, e lançou o livro Trajetória Rebelde, pela editora Cortez. Pedro Viegas, onde você estava, o que você viu no dia 1º de abril de 1964? Olha, Oi? no 1º de abril, eu estava justamente até em casa. Por quê? Envolvido com o problema da Associação dos Marinheiros, que foi, vamos dizer assim, na verdade, foi uma certa provocação dos golpistas com relação ao próprio movimento. Por quê? Nós íamos, na verdade, comemorar o segundo Sindicato Metalúrgico da Rua Nanere, aí no Rio de Janeiro, que nos ofereceu o espaço, etc. Então, fomos para lá com essa finalidade, comemorar, etc. Mas, de repente, as autoridades não estavam permitindo isso. Por isso, distribuíram cadeia para os diretores. E até o capitão foi preso nessa. Por bem. Então, deixamos que enchesse o auditório para depois chegar à diretoria, de certo modo, protegida por aquela multidão. Por bem. O que faz a Marinha? Aí que eu digo que é a grande provocação. Para impedir, mandar o João Cândido. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Então, Cortou um pouco. Pedro, cortou um pouco a sua fala. A partir do momento que você falou o que faz a Marinha, não apareceu a sua fala. Então, a Marinha, naquele momento, mandou uma companhia de fuzileiros navais para frente do sindicato. Mas antes já tinha aparecido lá um grupo de oficiais com metralhadoras, etc., coisa de intimidação. Bom, na nossa mesa estava lá a Marighella, estavam Hércules Correia, tantas outras pessoas, inclusive na mesa estava um convidado especial nosso, que era também João Cândido. E aí que começou, é o que eu digo, uma tremenda provocação. Isso foi entre o dia 25 e 27 de março. Bom, nesse meio tempo, o pessoal que estava a bordo, em solidariedade àquele encontro, o pessoal que estava de licença, naturalmente, já pela manhã, no dia seguinte, marchou em direção, vamos dizer, à saída do ministério. E ali houve os oficiais que estavam acantonados no ministério, que era a saída para a rua, de fato. Então, dispararam armas e feriram algumas pessoas, entre eles um grande amigo chamado Adeildo Ramos. Bom, e um deles se jogou no mar, que ali tinha um pequeno cais,
que fazia um pequeno circuito ali entre a Baía de Guanabara e justamente a zona portuária. Aí chega de manhã, apareceu o escalanador, saiu pela portuária, chegou de manhã, pinto, molhado igual um pinto. Quer dizer, como ele conseguiu chegar. E aí relatou essa questão do tiroteio, dessa coisa toda. E aí, sim, ali começou a rebelião. Porque ninguém podia aceitar aquele tipo de postura da Marinha em relação a tudo isso, por mais que discordasse de nós. Pois bem, e aí falou, expôs o problema, coisa e tal, tratamos do assunto, e aí começou um outro tipo de discussão que não era mais aniversário. Era como eu, um cabo chamado Cláudio, ele, o eletrônico, por sinal, ele levantou a bandeira de resistir, ficar ali, coisa e tal, e apelou mesmo para a rebelião. E todo mundo aplaudiu e todo mundo ficou. Bom, naquela manhã, a companhia de fuzileiros que foi para nos reprimir, paradinha na porta, saiu e fez um discurso mostrando Desculpe, a origem. interrompeu de novo o seu som. Você pode olhar mais diretamente para o celular. O som interrompeu quando você falou que Isso, ótimo, aí. Aí está ótimo. E agora? Bom, agora eu estou com ele na mão, não estou mais com ele apoiado no lugar nenhum. Isso. Está excelente. Então, falou que a companhia de fuzileiros, certo? Na porta do sindicato. Então, chegou o Anselmo, aliás, o discurso foi até escrito por Marighella, se não me engano. E o Anselmo foi até o portão e fez um discurso mostrando nossa origem, essa coisa toda, né? Que os fuzileiros eram utilizados como repressão em cima de nós. Só que eles participavam da associação dos marinheiros. Então foi quando aquela companhia, de repente, foram outros fuzileiros também da associação, chamado Coutinho, jogou o cinto e a arma que tinha no chão e correu para dentro do sindicato. E toda a companhia foi para dentro do sindicato. E aí foi mais outro acréscimo nessa situação complicada que já estava. A deserção de uma companhia em adesão ao pessoal que já estava rebelado. E aí que começou o rolo novamente a se expandir. E a coisa radicalizou por aí. Foi aí que ficamos no sindicato lá até passar, depois veio o problema, Aragão, veio todo esse pessoal, e terminou saindo anistia e coisa e tal, e fomos levados para um batalhão do Exército. Quer dizer, dali que fomos liberados. Depois de tudo isso, aquele pessoal que foi liberado, que estava no batalhão do Exército, saiu em marcha, né, pela rua ali, pela Presidente de Vargas, até Candelária, e foi assim que a coisa parou por ali. Alguns, ao voltar no dia seguinte para suas unidades navais, seus navios, eram recebidos por oficiais que não permitiam entrar a bordo. Sentiam-se ofendidos. Então, e assim é o primeiro momento da questão do golpe em relação à questão dos Marujos. Esse movimento serviu para muita gente, muitas vezes depois, para o próprio golpe, a mostrar que a indisciplina, e não sei o que lá, e coisa tal, e blá blá. Então, as punições, aí começaram os processos e por aí fora.
Está, está, no Tribuna deu 3 anos de cadeia. Está me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Falou que começaram os processos. Legal. Então, aí começaram os processos. Aí começaram também as molecagens, né? Por exemplo, eu, como participava, um dos arquivos, o último artigo, né, que eu escrevi, hoje está me denunciando. Tinha um nome assim até, onda de prisão, perseguição e prisão na Associação dos Marinheiros, Custal, Custal. O meu último artigo, que era matéria até de capa. Jornal Tribuna. O teu jornal era Tribuna do Mar. Então, a coisa ficou por aí. Só que eu pessoalmente, já tinha certeza que seria expulso. No entanto, eu estava querendo que adiantasse rápido, porque com o meu final de curso, pela minha colocação, eu ganhei um estágio no Diário Associado. Olha que ironia. Diário Associados, que era favorável ao golpe. Então, eu estava querendo rápido que me expulsasse logo, para que eu pudesse cumprir, tinha prazo para me entrar no tal, cumprir o tal do estágio. Bom, eu e mais algumas pessoas. Então, fomos. Só que me seguraram até novembro, mais ou menos, por aí, de 64. Foi quando, de fato, veio a canetada, me expulsaram, etc. Eu tive tempo ainda de entrar no jornal. E ali fiquei, era um processo de um estágio de 30 dias. E, no final, o chefe lá, que era, até esqueço o nome agora, ele daria um tema geral para o pessoal, o estagiário, e quem apresentasse melhor trabalho teria um contrato provisório. Só que aconteceu o seguinte, nos dias de estágio que eu estava lá, pelos 15 dias mais ou menos, sem fazer absolutamente nada, aconteceu um episódio de uma explosão de uma fábrica clandestina de álcool, essa coisa tal, em Nova Iguaçu. Como não tinha ninguém disponível, por acaso me mandaram, disse, vai fazer isso aqui lá. Aí eu fui. Quando cheguei, eu fiz a matéria e saí meio tímido, inclusive, deixei a matéria lá e fui embora para casa. No dia seguinte, claro, ansioso, corri na banca de jornal para ver. Aí encontrei a minha matéria quase que na íntegra, na última capa do primeiro jornal, do primeiro caderno. Aí eu voltei cheio de moral para a redação. E foi aí que, quando eu entro na redação, o pessoal levantou, bateu palma, me aplaudiu, fez aquela festa de companheiro jornalista. E aí me contrataram, chamaram o pessoal estagiário, disseram, olha, o programa era esse, no entanto, como esse cara fez essa matéria, tal, vamos dar uma oportunidade, antecipar para ele o contrato, sem prejudicar os demais, mas antecipar para ele um contrato provisório. E foi aí que ocorreu a minha história aí da questão do jornal. Agora, é interessante isso, porque eu simplesmente era de vez em quando chamado para alguma matéria especial. E o Chateaubriand tinha aquele grupo de remamento moral, cheio de fascista. Aí me mandaram para Fortaleza para acompanhar aquela coisa. E eu, imagina, não tinha o telex, essas coisas, era tudo complicado. Você tinha que fazer a matéria e pedir favor no aeroporto para alguém trazer a matéria para uma banca de jornal no Rio, que passava o jornal para pegar. Essa era a forma de comunicação. Então tudo atrasou, tudo mais. Só que num dia, no final de tarde, nós nos reunimos para tomar alguma cervejinha por ali, bater papo, e alguém de Fortaleza disse, olha, tem uma matéria espetacular, mas que não podemos publicar aqui, que não vai repercutir. Era uma tal de Conversa. Era vamos dizer assim, um consórcio de carros. E
o cara pagava tantas parcelas, ele, quando concluir aquilo, ele teria assim, o financiamento de um Fusca. Era Fusca. Só que o escritório fechou. Depois de muito receber dinheiro com isso tal. Aí, eu falei com o cara, bom, pro colega, né? Você tem esse material na mão para levar, com isso tal? Ele disse, vou levar. Mas tem tudo aí, direitinho? Tem. Me passou esse material. Foi aí que eu corri com esse material, que eu sabia que no meu jornal jamais publicaria isso. Fui para o Correio da Manhã, onde eu tinha o grande Poerna, que era meu amigo, e etc. Eu levei para o Poerna, que estava cobrindo Itamaraty. Esperei, concluiu a matéria dele, veio, pegou. Aí, no Correio da Manhã, quem estava? Na direção da Conselho Editorial, Paulo Franz, Otto Maria Carpo e alguns outros, que eu não estou lembrando o nome agora. Aí ficaram assim, olha, se deixar o material aqui, nós vamos publicar isso no domingo. Aí eu deixei, claro, né? E no domingo publicaram a matéria. E no jornal, quem cobria a questão militar era o Vila Nova. Era o Vila Nova. Então, cobriu, aí disseram, você vai ficar de fora. Quem vai continuar com isso aí é justamente o Vila Nova. E assim foi. Aí, resumo, no final da história, fizeram processo e tal. O escritório central da coisa era onde? No Batalhão de Artilharia de Costa, aí no Rio, com oficiais da reserva, oficiais da ativa e coisa e tal, envolvido nessa coisa toda. Fizeram um processo, mas não estavam na ditadura, né, a essa altura. Então, resumo, deu impedimento para um, repreensão para outro, coisa e tal, e cadeia necas. E o processo morreu. Essa é o primeiro capítulo dessa história jornalística. Pedro, vamos voltar um pouquinho no tempo. Conte para a gente como você era marinheiro, como você conheceu Antes disso, você nasceu quando, onde e como você resolveu ser marinheiro? Olha, é gozado isso. Pelo seguinte, por que eu fui ser marinheiro? Eu sou maranhense. Eu sou maranhense de São Luís. Então, meus pais eram pessoas humildes, né? Meu pai foi, no máximo, foi motorneiro de bonde naquela época lá, que veio do campo, por sinal. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer o ginásio, eu comecei a ver um drama. Eu já estava mocinho e queria fazer meu namorico, coisa e tal, e não tinha dinheiro nem para comprar uma bala para a namoradinha que ia ao cinema. Bom, bem. Então, isso me desesperou, de certa medida, porque eu via rapazes que tinham concluído já o ginásio ou escola técnica e por aí fora, que lá tinha uma escola técnica muito boa. Aliás, eu fiz, para entrar naquela época, para o ginásio, para essas escolas desse nível, você tinha que fazer a admissão. E eu fiz para o liceu, que era uma coisa que mais interessava para letras, para essas coisas, né? E para a escola técnica. E fui aprovado nos dois e tinha que fazer uma escolha. Então, fui para a escola técnica num período e tal. Mas no segundo ano, eu te digo, no centro de São Luís, há um ponto turístico que vem desde os jesuítas, que era chamava-se Ribeirão. Então, bem no centro, ali perto do lado está o que existe até hoje, o Teatro Arthur Azevedo, que era o símbolo da cultura, e que eu tinha um parente que fazia como se chama?
toda a questão artística, de apresentação, cenógrafo. Então, estava por esse ambiente todo. E ali, nesse Ribeirão, me chamava a atenção que esses companheiros, os amigos mais velhos, que tinham concluído seu ginásio, e ter ginásio naquela época era algo muito sério. Quer dizer, então, mas ali, andando para cima e para baixo, sem condições de trabalho de pé. Tanto que tantos outros começaram a fazer concurso para a Marinha Mercante, que foram ser depois oficiais de cristal na Marinha Mercante. Então, eu fiquei nessa coisa. Um dia, olha que tempo bom. Eu chego passando da minha casa, que não tinha nem rádio, mas tinha uma vizinha que botava o seu rádio na janela. Ela estava na cozinha, mas estava na janela, para todo mundo ver, Gustavo. Aí eu passo ali, escuto um convite da Marinha para incorporar, não sei o que lá, aquela propaganda, etc. E eu pensei em tudo isso. Só tem um detalhe. Pensei em me inscrever. Mas fui falar com meu pai nada disso. Você vai ter que estudar, fazer coisa, estudar e tudo mais. Então, eu, clandestinamente, já faltavam uns 2 dias, fui lá para me inscrever. Me inscrevi. Só tem um detalhe, tinha que fazer um documento. Um requerimento meu, e uma autorização do pai ao tutor, porque essa altura estava com 17 anos, 16 para 17. Então, falei com meu pai de novo, meu pai resistiu. Aí eu fiz o seguinte, fiz meu requerimento, tinha que ser de próprio punho, e escrevi a autorização dele com outro, imitando a letra dele, também de próprio punho. Só que tinha que passar no tabelião, no caso dele. Aí levei o tabelião. Chego lá, o homem disse, olha, esse documento é muito sério, não posso reconhecer firma, porque seu pai tem que vir. Aí eu choraminguei, disse, meu pai trabalha o dia todo, não pode aparecer, Gustavo. Aí fui embora frustrada, encerrava a matrícula no dia seguinte. No dia seguinte eu voltei lá, e tinha um senhor, na época chamava dízimas, o que talvez hoje se IPTU, sei lá o quê, preenchendo lá seus documentos, os tal. Aí eu botei o meu do lado, e o cara primeiro ia carimbando, para depois preencher. Quando chegou no meu, ele disse, mas eu não disse que você tinha que trazer seu pai, não sei o que lá, e eu expliquei novamente para ele, meu pai não pode, blá, 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 blá. Eu acho que eu fiz uma cara de todo choramingo, que ele decidiu preencher o tal do carimbo. Lá e vai eu correndo para a Capitania dos Portos para poder dar entrada naquele documento que ia encerrar naquele dia. Isso já era por volta de umas 3 ou 4 horas da tarde. E foi assim. E fui enganando em casa até passar o tempo, porque tinha que depender, terminava um curso, era em Fortaleza, Pernambuco, em Recife, etc. As escolas para onde daquela região era a gente convocado. Então, eu ficava esperando. Todo dia passava no Capitão dos Postos, sabia, Gustavo? Um dia eu passo, o cara disse, prepara para viajar amanhã, porque o navio está no porto. Era um Ita. Se não me engano, Itambé. Aí eu cheguei em casa pela noite e falei para meu pai, olha, eu tenho que viajar amanhã, coisa e tal, vou embora. E meu pai ficou desesperado. Depois ele se conformou e disse, o que você tem que levar? Eu digo, apenas 2 mudas de roupa, coisa e tal. E de fato, no dia seguinte, por volta das 5 horas, embarquei, meu pai até me levou, etc., choramingando, coitado, dessa altura. Então, e assim foi que eu cheguei à escola
da Marinha lá em Fortaleza. E aí começou minha vida na Marinha. E como você chegou a conhecer, a ter contato com a Associação de Marinheiros? Isso já foi o quê? Uns 6, 8 anos depois? Isso, a essa altura eu já era cabo, era especializado, etc. E por essa especialização, eu me comunicava com vários navios, né? E nesse dia estava justamente aquele meu amigo Geraldo Costa, que a gente chamava de Neguinho. A gente não tinha contato, a menos por comunicação. Então, foi aí que, nesse domingo, eu morava na Vila Valqueire, que na época era uma coisa muito gostosa, apesar distante, difícil de transporte para chegar até o Arsenal de Marinha. Bom, aí eu chego da praça para cumprir aquela tarefa de pai de família, né, que nessa altura eu estava casado. Então, comprar o jornal, o leite e o pão. E chego na pracinha que eu encontro o Geraldinho, o Neguinho. Então, ele, com o Jornal do Brasil, e lendo o quê? Ligas camponesas, o movimento que estava acontecendo naquele período todo. Foi quando ele disse, conversando para cá, para lá, eu falando de jornalismo, ele falando do que lá, disse, rapaz, você tem que ir à associação, porque o jornal A Tribuna do Mar está sendo feita por um só cara. Ninguém está escrevendo, ninguém está fazendo não sei o que lá. Ou melhor, não tinha como tarefa aquilo. Aí eu pensei, puxa, eu não tinha concluído ainda o curso. Mas eu decidi fazer uma visita. Eu tinha um espaço entre a minha saída da Marinha e o meu curso de jornalismo. Então, como não tinha aquele espaço branco, eu decidi passar lá. E aí foi a flecha que penetra o seu coração. Eu vendo aquele grupo de marujos preocupado com isso, com o ensino, como fazer isso. E tinha problemas na Marinha de promoções. O cara se especializava. Você tem uma ideia, no meu curso de comunicações, para quem tinha o segundo ginásio ou o curso da Marinha, era, vamos dizer assim, complicadíssimo, porque entrava matéria de científico, entrava coisas bastante evoluídas, vamos dizer assim. Os cursos da Marinha, na verdade, eram bons. Bom, então foi quando eu fui lá, no intervalo desse, e vi esse entusiasmo. Já se criou na associação até, vamos dizer assim, uma sala, biblioteca, melhor dito, com o nome do João Cândido. Aí eu fui penetrar na história do João Cândido, lendo Edmar Morel, que foi a melhor obra que eu conheci a respeito desse episódio, quer dizer, de 1910. A Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, exatamente. E aí foi onde eu optei e fiquei direto. Eu e o Moacir Almeida de Oliveira, um pernambucano, a gente se matava para fazer o tal do jornal. Então, conseguimos. E foi aí que a coisa foi evoluindo e terminamos nessa história toda que veio essa questão do aniversário da entidade, da Associação dos Marinheiros, do Sindicato Metalúrgico, da Rua Ana Nery. Então, tudo começou por aí. Foi quando eu fui expulso. Desculpa, antes, Pedro, onde funcionava o jornal e como era o jornal A Tribuna do Mar? Onde funcionava? Era um tabloide. Era um tabloide, tá? Você tem mensal. E eu tenho até um exemplar aqui que eu consegui resgatar.
até da matéria que me deu o processo que eu terminei sendo condenado com base na participação do movimento e com o agravante de ter contribuído com o jornal, ou seja, participar do editorial da coisa. Então, foi aí que veio depois, como consequência, 3 anos de reclusão, e aí começa o rolo. É outra etapa da coisa. Esquerdo, e um pouquinho mais longe da câmera, você está quase que está desaparecendo. Isso aí, ótimo. Procurando olhar sempre para o seu lado esquerdo. Isso, assim, ótimo. Isso. Mas é isso, irmão. Então, foi esse o rolo que depois, em função disso, eu levei 3 anos de reclusão, que cumpri na Lemos de Brito, e a luta já estava evoluída, né? Tanto é que muitos marinheiros estavam abandonados lá pelas cadeias, espalhados. Então, nós vamos uma luta braba para concentrar os presos que estavam espalhados numa só penitenciária, que foi a Lemos Brito. E aí a gente conseguiu fazer essa reunião até com audiência lá com o secretário. O secretário lá da Justiça, me parece, que era o Cutri Neto, estudo do governo lá do... Ih, meu Deus, qual é o nome dele? Negrão de Lima. E terminando conseguindo concentrar os presos numa só cadeia. Eles não admitiam que a gente fosse preso político. E essa era a grande batalha. Porque atribuiu, forçado pela Marinha, que fosse apenas indisciplinados. As nossas reivindicações políticas que levaram ao movimento, como o estudo, o direito, uma série de coisas, porque na época era interessante, o Brasil estava agitado. Todas as categorias profissionais estavam o quê? Reivindicando coisas. E foi nessa que a gente entrou. Se todo mundo pode reivindicar, nós também vamos reivindicar. E era coisa assim que era bem da própria Marinha. Porque reivindicar é estudo, mas a questão de uma oficialidade tão estúpida que existia na época, considerava o seguinte: esse cara é um marinheiro. Ele se forma, suponhamos, em medicina. É o nível superior. Como eu vou poder dar uma ordem para esse cara? Olha que baixaria. Porque se você se formasse, o que acontecia? Você fazia um determinado requerimento, coisa e tal, e você iria passar daquela sua categoria para aquela categoria do oficialato, na tua profissão. Médico, dentista, laboratorista, ou melhor, farmacêutico, e até engenharia. Então, não deveria haver conflito. Mas existia uma contradição na Marinha que era outra. Por exemplo, suponhamos, se eu fosse formado em caldeira, mas eu tinha um padrinho fulano de tal, o cara me chamava para o quê? Para ir para o Ministério da Marinha, ou para um órgão de terra qualquer. Agora eu pergunto, o que tem a ver caldeira com ministério? Por bem, mas esse cara cumpriu o expediente, o quê? De terra. Resumo, podia estudar, podia fazer. Esse cara depois ia ser apresentado como exemplo da Marinha. Ah, o cara foi marinheiro, mas hoje é médico, é engenheiro, sei lá o quê, e por aí vai. E era apresentado assim. Quer dizer, a Marinha fazia a sua política em cima dessas pessoas. E você que estava embarcado não tinha oportunidade. Então, e muito, repito, a gente, você ficava um ás na tua profissão, com todo o conhecimento teórico, mas da época que você fez o curso. Quando chegava, na época de você fazer exame a uma profissão, a uma promoção superior, suponhamos, de cabo para sargento,
você conhecido como ágil na tua profissão. Mas acontece que com o conhecimento não para, você perdia a evolução do ponto de vista teórico. Aí chegava na hora, o que acontecia? Você era reprovado. O nível de reprovação era imenso. Uma das nossas reivindicações era o quê? Que a Marinha assumisse que aquelas turmas que estavam próximas a fazer curso, ou melhor, o exame a essa promoção superior, concentrasse as pessoas um mês, não bastava mais que isso. Um mês, concentrasse as pessoas para fazer atualização teórica e depois você fazer seu exame, e assim. Mas não, mas a Maria não aceitava isso. Era uma das reivindicações nossas. Como você era proibido de casar antes de tantos anos de cabo, tá? Você não tinha direito de constituir família. E o absurdo do absurdo é que você, no teu dia de licença, de folga, não podia usar civil, roupa civil. Se o oficial passasse, oficial canalha, quero dizer, porque alguns não ligavam para isso, mas eu digo que uma parte dessa oficialidade, se te encontrasse na rua, fora de farda, quer dizer, te dava te prendia, ou melhor, dava uma parte, você terminava respondendo lá, um troço lá, pegando uns dias de cana a bordo e tudo mais. Então, essa era a coisa que acontecia naquela época na Marinha. E a gente brigando justamente por essas coisas. E depois queriam dizer que não tinha nada de político, não tinha nada, era só disciplina e por aí afora. Bom, eu sei que esse tempo passou, eu fui preso. Quando saiu minha punição, essa é a coisa mais gozada que pode existir. No dia do julgamento, o pessoal que tinha umas 30 pessoas para ser julgado. Aí no jornal, me escalaram para cobrir o julgamento do Marujo, olha só, e sendo eu réu. Eu inventei dor de cabeça, eu inventei tudo. Veio melhorar para mim logo no áticos tal, e tudo mais. Não consegui convencer, aí eu fui. Só que com a cumplicidade de todo mundo, dos réus, outros, meus colegas, e dos próprios advogados, jornalistas que estavam por ali, eu fiquei como jornalista, não fiquei como réu. Não me identifiquei. Resumo. Cobri a matéria, tudo mais. Quando chegou naquela hora que o juiz se recolheu para ir lá para o babado dele lá para decidir a sentença, ou absolvição, conforme o caso, Modesto da Silveira, o advogado que já faleceu também, que foi um cara muito combativo na época, então ele disse, olha, Viegas, você faz o seguinte, desce, sai do ministério, vai para um bar aí qualquer, porque ali era cheio de bar, fora do ministério, na porta do ministério. Vai lá, coisa e tal. Então, eu desci, peguei umas folhas, andava com bloco, né, de papel no bolso, na época era o bloco, não era celular. Então, eu desci, fui lá, comecei a escrever a matéria, esperando. Daqui a pouco chega o Modesto e me disse, menino, calma, você está na lista dos condenados. Aí me deu 3 anos de reclusão, coisa e tal. O que faço eu? Terminei de fazer meus rabiscos ali naquele bloco de papel e corri para a redação. Chego na redação, escrevi a matéria. Aí, entre a lista de condenados, eu grifei meu nome. Fui para o secretário de redação, que chamava-se Gastão, disse, está aqui a matéria, tal. Aí ele disse, tudo bem. Eu disse, não, eu quero que você leia aí e veja que estão condenados. Aí ele leu, olhou, se espantou. Meu nome entre os condenados. Aí eu disse para ele, Gastão, agora é o seguinte, eu quero saber o que vocês, que são jornal da situação, vão fazer comigo. Vão me entregar para a polícia agora ou vão me dar uma oportunidade qualquer? E começou a subir, descer a escada, nessa agonia toda lá.
Aí, quando volta, ele disse para mim, olha, cara, vai embora, não vai para sua casa, vá para o lugar que você possa ter telefone e passa o telefone para a gente e a gente se comunica e vai te dar uma decisão. Aí o que fiz eu? Fui, cumpri. Aí, era um calor miserável de janeiro, por aí, fevereiro, de Rio de Janeiro. Aí, fui para casa, recebo uma incumbência. Você vai para fazer, primeiro fazer uma matéria lá em Santa Catarina, no Diário Catarinense, para fugir um pouco daí, na volta, você vem gostar. Bom, só que quando eu chego no Diário Catarinense... Janeiro de 65, certo? Não, 67. 67. Isso. Aí eu vou, quando eu chego lá no Diário Catarinense, eu não podia falar da minha situação. Aí me deram a direção de um certo setor, e eu tinha que fazer uma coluna uma coluna de cima a baixo diária. E eu pegava e assinava com o meu nome. Aí, um dia, vai a comitiva do Ministério da Marinha, ministro da Marinha com o Sérgio e tal, e logo um bando de cara de se animar. Aí vai. E lá, na época, para entrevistas coletivas assim, e lá vai mais eu uma vez. Não, você que está vindo de lá, você tem mais informação, tal, vai participar da entrevista lá com o diabo do ministro. Ai, meu Deus do céu, mais outra vez dor de cabeça. Que não convenci. Resumo. E o cara se hospedado no hotel Querência, que era onde eu estava hospedado. Aí, terminada a entrevista, fizeram o tal do coquetel. Aí, eu disse, bom, já que eu estou até aqui, eu vou até o coquetel. Que era no restaurante, o tal do hotel. Aí, fui, tudo mais, conversando com um, com outro, com esse tal, falando com um, com outro. De repente, alguém bate na minha costa. Que era o meu último encarregado de comunicações, da qual eu era subordinado. Aí ele disse assim, eu estou admirando tua coragem. Eu digo, por quê? Estou fazendo minha profissão. Ele disse, não, cara, ele falou baixinho no meu ouvido. É que eu, por curiosidade, eu li Os Condenados, e o teu nome lá está entre os condenados. Mas te aviso, como amigo, vou te dizer, vai embora daqui o mais rápido que você puder, porque isso aqui tem tradição fascista. E está infiltrado de cabo a rabo por cara do CNMar, de todos os órgãos e tal, que naturalmente sabe que você está condenado. Não está te identificando, mas sabe. Então acontece, vai embora. E foi quando eu peguei, fiz rapidamente um telegrama na época para o Diário Associados, eles me mandaram uma passagem de volta rápido, eu voltei para o Rio. Chego no Rio, me deram uma incumbência. Você vai para Recife, não, para Fortaleza, fazer uma matéria de turismo. Aí me deram uns dias, eu chego no Rio, a minha mulher, minha ex-mulher, estava com problema, tinha um problema de hemorragia, teve um aborto, assim, ela tinha esse problema com 2 meses, útero infantil. Bom, bem, aí era um domingo, não, era um sábado, eu de cueca em casa, porque o calor é imenso, e eu estava escrevendo já a matéria, reunindo material para a questão da matéria que eu ia fazer lá em Fortaleza. De repente toca a campainha. Aí eu já tinha socorrido minha mulher, tinha passado para o hospital, estava tudo bem com o hospital, estava dando apoio. Aí veio, tocou a campainha. Foi quando um cidadão desdentado, enrugado, tal, começou a falar para ela, tirou o caderno do bolso e disse, olha, acontece que ele fez uma compra-prestação, quem sabe esqueceu de pagar, eu sou de uma empresa
de cobrança, então vem aqui para o hospital. Ele conversando isso com ela, ela disse para mim, olha, fica aí quieto. Ah, eu não me contive. Saí, aquele apartamento na época não era olho mágico, era uma portinholinha no meio da porta. Cheguei e disse, qual é essas coisas tal aí? Aí o cara gritou lá para baixo, tá aqui ele, é perigoso. Aí subiu uma tropa lá com o hospital. Aí abriu a porta com o hospital. O que ele viu era um frangote, que eu sou magrelo, sempre. Aí chega lá e começa a conversar. Aí ela fez um café, disse, vou fazer um café, e não sei o que lá, enquanto a gente conversava. E aí foi quando o cara contou lá suas mágoas, existia um problema de passagem policial do Rio para Brasília, estava um rolo entre eles também. Então, ele foi conversar com esse tal, aí começamos a conversar, e eu mostrei para ele, ó, que estou fazendo isso aqui, ó, matéria para jornal. Pessoal. Aí ele disse, olha, o negócio é o seguinte, passou lá um tempo, aí disse, vocês vão me levar mesmo? Vamos. Sabe por quê? Porque lá na praça, que era a bendita Valqueire, já está o carro, né? A patrulha lá, com os tal. Então não tem jeito, pelo tempo que a gente passou aqui, não pode te dispensar. Mas desde que você não vai algemado, e lá na delegacia a gente vai e passa para o delegado, informa, e você não vai ficar na carceragem braba, vai ficar separado. E assim, meu caro, fui. O delegado era um cara chamado Neto, que já foi para o inferno, felizmente. Então, ele chegou para mim e botou lá com o hospital. Era o sábado. À tarde, eu passei sábado, domingo, apenas enchendo o estômago de água para não passar fome. Enquanto do lado tinha uns caras que mandavam o carcereiro pegar no restaurante ali perto, comida, etc. E assim foi. Na segunda-feira, à tarde, me transferiram para o tal do presídio da Frei Caneca. Ali tem um complexo penitenciário, e aí simplesmente mandar para lá. E era dia de visita, resumo, fiquei até 5 e tanta tarde sem tomar nada, sem comer nada. Aí depois, na segunda-feira, foi que me tiraram para esse presídio, e daí que veio. Passado um mês e tanto, esse presídio era criado, foi por Bicheiro, junto com o Estado. Por que era assim? Porque tirava umas celas para os caras de bicho, para não se envolver com assaltante, assassino, estuprador e o diabo. Então, como tinha cela também, já naquela época dos cristãos também. Então, aí foi. Só que um dia houve um problema lá, numa coisa de visita, e cada cela tem o chamado xerife. E nessa do xerife, bagunçaram com a comida dele, misturaram com etc. Coisa e tal. Resumo. E o pessoal se revoltou. Foi quando um velhinho, chamado vovô, que era do bicho, chegou para mim e disse, cara, aí está a oportunidade, se escreve, me deram uma folha de papel de pão para me escrever uma matéria qualquer e passar para fora. Aí eu consegui fazer isso para o Correio da Manhã, Última Hora e Jornal do Brasil. Pedindo para eles, pelo amor de Deus, não publicar aquilo um dia sim, um dia não. Não. Era publicar no mesmo dia, em dia de visita, porque era a minha forma de ter assim, um certo apoio de vir advogado e a própria família, né? E assim foi. Mas de manhã, quando explodiu a matéria, os caras me chamavam na portinha lá e diziam assim, você vai ver daqui a pouco. Cortaram o banho de sol, cortaram o diabo. Só que o diretor da cadeia veio, o superintendente do sistema, para me ver também,
E já meu advogado já estava ali, que era o Paulo Gondra, já veio ali também e me transferiram rapidamente para a penitenciária. E como bonificação, me deram emprego, trabalhar na divisão jurídica. E assim eu cumpri a cadeia nesse período. Complicado, né? Que história! Está sensacional. Mas a gente vai voltar a esse ponto, mas antes eu queria ainda voltar a 64. Logo no início, você falou das cerimônias, né, da festa que a associação fez para o aniversário da associação, de 25 a 27 de março. Houve a ação da oficialidade da Marinha tentando, fazendo uma provocação, teve a prisão da diretoria dos marinheiros, enfim, e depois a soltura, a anistia. Queria focar agora exatamente nos dias 31 e no dia 1º de abril. Você falou que estava em casa. Quer dizer, como é que você chegou a isso da saída, então, daqueles... O que aconteceu, então, do dia 27, 28, com você, até o dia 1º? E se você O dia lembra mais primeiro, gente que estava na mesa? Você citou Marighella, João Cândido, o Hércules Corrêa. isso, tinha muito mais, inclusive pessoas que eu não conhecia, tá bem? Mas que eram solidárias com aquele movimento e tudo mais. E a coisa mais interessante é o seguinte: passamos a receber comida da comunidade, do bairro. Entende? O bairro se mobilizou para levar pão, queijo, guaraná, enquanto estávamos acantonados na associação. Depois disso, veio as tentativas de reencontro, mas acontece que eles haviam estourado, já a essa altura, a associação como prédio, que ficava na rua São José, bem quase umas 2 quadras da Rio Branco. Então, eles já tinham estourado lá, então não tinha para onde ir. Era ficar em casa e procurar, clandestinamente, companheiros com quem você pudesse se reconectar, conversar, etc. Aí veio o golpe. Com a tentativa do golpe, todo mundo na clandeca, né? Todo mundo foi para a clandestinidade, buscando esses contatos clandestinos, aqui, acolá, e etc., numa situação muito precária, e saindo de casa, para não ir te buscar em casa, que até isso eles faziam, né? Bom, aí a gente foi ver uma série de coisas decepcionantes, como o pessoal do PC dizia que quase qualquer coisa teria resistência, que tinha, vamos dizer assim, pequenos arsenais ali por Jacarepaguá, que ficava próximo da minha casa, por sinal, quer dizer, o bairro de Vila Valqueire ficava ali, naquele espaço por ali, ficava próximo. Bom, então, ficamos assim, nadando no seco, e sem poder chegar a bordo, porque tinha essa resistência. Mas eu fui indo, terminei ficando a bordo, e foi a bordo que eu fui receber a condenação depois. Entende? Foi um processo um pouco demoradinho, e para mim muito mais, porque eu estava já nessa fase de aguardo. Vão me expulsar mesmo, que me expulse logo, porque eu tinha vamos dizer assim, esse prazo para o estágio no jornal, etc. E foi onde eu comecei a carreira jornalística. E assim foi. A faculdade você estava fazendo onde? Olha, não foi faculdade. Na época, tinha uma associação chamada União dos Profissionais de Imprensa. Era um curso de 1 ano, presença obrigatória, junto com o Sindicato do Jornalista do Rio, que na época a sede ficava ali, vizinho ao Jornal do Brasil, naquela galeria que tem na Rio Branco. Curso superior de Então, jornalismo. o chamava curso superior de jornalismo, etc. Tanto que eu, como não tinha curso superior, para entrar, porque entrava ali professores, era pessoas universitárias. Então, tinha eu e umas duas pessoas que não tinha nada disso, foi feito um vestibular. Acontece que eu era muito leitor.
Um deles é o Will Durant, que pegava, por exemplo, toda a história da filosofia e outras coisas mais. A gente era leitor, na época a gente era bastante leitor. Então fiz aquilo tranquilo. Aí passei, me admitiram e eu passei a fazer esse curso lá. E fui diplomado. Quer dizer, no final da história, daí que veio o estágio. Quer dizer, por classificação ao final do curso. E na associação, vocês tinham noção de que de que havia um golpe em preparação? Ou Olha, quando vocês tiveram a percepção de que aquilo tinha vindo para ficar? olha, é bem interessante essa pergunta pelo seguinte, que como a gente era muito informado, lia muito, e tinha contatos aí por aí, a gente sabia que estava o golpe montado. Primeiro que, entre umas grandes histórias que se colocam aí com motivação, estava a remessa de lucros, que era o projeto do Jango de querer cortar isso, coisa e tal. Os caras vinham aqui, botavam o capital, pegavam mão de obra barata, produziu, e na hora de receber os lucros, transferiu para seus países de origem. E entre eles, é claro, o maior era quem? Os Estados Unidos. E aquela história. O Império, desde os nossos idos, é assim. O dono do mundo, se nós pegarmos, por exemplo, a questão romana, ninguém se conforma em não dominar tudo. E, apesar de tudo, os romanos dominaram muito. Só tem um detalhe. Povos como tártaros, eslavos e germanos nunca foram dominados. E mais, os romanos se derretiam quando principalmente se encontravam com os germanos. Por bem, o poder nunca é absoluto. E por mais que os ditadores, que os dominadores do mundo pretendam. Trazendo isso para a nossa época, basta ver a questão do Vietnã. Um povo pobre, apoiado, claro, por China, por aqui, por lá, mas um povo pobre. Mas quando o povo abraça uma determinada causa de sua independência, não tem quem segure. Pode ter a tecnologia que tiver. A derrota mais humilhante que teve do ponto de vista militar foi justamente a potência maior do mundo, que é a norte-americana, da nossa época. Eu vi a fuga e a agente da CIA se esbofeteando com outro da CIA para poder entrar no avião do helicóptero, para poder fugir daquele inferno que se meteram. Como os seus auxiliares subiu, que eram os vietnamitas do sul, subiu com o avião até as alturas, desceu de mergulho e se acabava ali, explodia. Então, no nosso caso, não foi diferente em alguma medida pelo seguinte, porque naquele momento, além do que eu digo, remessa de lucros, essa coisa toda que ofendia lá os coitadinhos norte-americanos, então acontecia o seguinte, havia uma explosão social no Brasil. Todas as categorias profissionais estavam rebeladas, reivindicando, pulando e saltando, e daí que nos sentimos à vontade também de entrar nessa e reivindicar. Só que era uma causa muito diferente daqueles tempos ou de outros povos. Não tínhamos uma formação política séria, que até hoje a gente vê, não é por acaso que o Bolsonaro está aí, inclusive empolgando ainda. Então, há um preconceito muito profundo com relação às classes, e nisso, a luta de classes.
E nós fomos indo e fomos. Porque toda a América Latina, além do Brasil, estava inflamada. O golpe de Estado no Brasil já não foi uma novidade. Foi na Argentina, foi no Uruguai, a ex-Suíça latino-americana, foi na Bolívia, e foi no Peru, e foi por aí afora. Então, foi uma lavagem que se deu. O Brasil entrou. Aliás, o Brasil teria que entrar, porque, afinal de contas, é o principal país da América Latina. Então, é isso. E a sua trajetória depois da prisão? Olha, a minha trajetória depois da prisão foi assumir a luta armada. E preparar a fuga da Lema de Brito. A primeira coisa foi o seguinte: dentro da cadeia, depois que conseguimos reunir todos os nossos da Lema de Brito, nós começamos a discutir. O último a ser preso, por sinal, foi o Capitani, que já foi direto para Lema de Brito. Reunido esse pessoal, começamos a lutar pela questão que estavam vivendo aqueles mais coitadinhos. Tinha alguns loucos já, tá? Dos nossos colegas, já na catatônica e por aí afora. Então, a nossa batalha foi o seguinte: toda semana a gente se reunia, discutia os problemas nacionais, à medida, dentro dos nossos limites, inclusive, claro, e começamos a projetar a fuga, que na verdade não foi fuga. Explico por quê. Bom, aí foi onde nós criamos o MAR, Movimento de Ação Revolucionária. Lá dentro da cadeia, tanto que a gente fazia balão lá dentro, soltava que caía na Central do Brasil, com panfleto que soltava de balão na Central do Brasil. Coisa que não explicava para os caras, ninguém entendia nada. Quando você fala nós, era quem? Quem que estava participando? Olha, eu, Marco Antônio, Capitani, os irmãos Duarte, entende? Esses eram, vamos dizer assim, os cabeças da coisa. Tá? E tinha uma gama de marinheiros que aceitavam, não aceitavam, coisa e tal, mas que participavam das discussões. Tá? Ao mesmo tempo que a gente foi tomando posições. Eu, pelo menos, porque estava trabalhando na divisão legal, eu tinha acesso com a rua fácil. Daí que ia pessoal da Aurex, que era um tipo de organização de estagiários que iam prestar serviço na Lemos de Brito, ou para as cadeias em geral. Então, esse pessoal passou a nos apoiar e a fazer tarefas para nós na rua do ponto de vista de contato. Tanto que muitos foram para a luta armada depois. Tudo bem. O tempo passou. Aí, o nego diz assim, a fuga da Lemos de Brito. Não foi fuga da Lemos de Brito, foi uma operação militar que nós organizamos e executamos. E até contradizendo muito que, por exemplo, Marighella achava que não dava certo, não sei o que lá. No fundo, depois, ele admitiu parar as operações no Rio para deixar as coisas se acalmarem, para não prejudicar a nossa ação. E é aí que se foi. Por que isso aconteceu? Olha só. Eu, como estava preso, com 3 anos de reclusão, eu, o Zé Duarte e um outro rapaz chamado Edivaldo Celestino, teríamos direito a indulto de Natal com 1 ano de prisão. Como eu fui preso num fevereiro, mais ou menos, ou março, me parece, de 67, quando deu o primeiro ano, eu não podia cumprir porque eu não tinha cumprido o ano. Aí tinha que passar mais 1 ano
Por 1 ano e 8 meses lá na fumaça que eu fiquei. Mas quando veio, deu a data, coisa e tal, dizer, já em 68, dezembro de 68, saímos nós, eu, Duarte e Edivaldo Celestino. Já com contatos. Não sei se você lembra do Flávio Tavares, que era colunista da Última Hora, coisa e tal, e tantas outras pessoas que estavam nesse esquema. Bom, bem, então nós saímos com o compromisso de voltar e tirar os companheiros da cadeia. Por quê? Cada vez que se impetrava um recurso, os senhores juízes militares modificavam o artigo para aumentar a cadeia. Por exemplo, se eu tivesse sido preso com uma condenação de 3 a 5 anos, eles alteravam o artigo e passavam de 5 para não sei quantos mais. E tinha pessoas com cadeia maior, como o ex-sargento da Aeronáutica, que fez a rebelião em Brasília em 63. Quer dizer, simplesmente estava enterrado de cadeia. Prestes. O Prestes. Antônio Prestes Paula. Ou de Paula Prestes, agora estou me confundindo. De toda maneira, tinha o Marco Antônio, que era o nosso companheiro, que foi o vice-presidente da Associação dos Marinheiros, e que, de fato, era da vice-presidência que saiu as ordens, ou melhor, as posições mais radicais, que estava a Capitane, estava o Marco Antônio, que era o vice-presidente, estava Raul, que está lá em Pernambuco, e bom, os irmãos Duarte por aí. Bom, dali que saía, porque Anselmo era uma espécie de relações públicas. Fazia o que se queria, com os tal, que veio trair depois, mas naquele momento ele estava, seguia uma figura simpática, atraía as escolas. Existe na Baía de Guanabara um centro de instrução chamado CIAT, Centro de Instrução Almirante Tamandaré. Ali, não é bem isso, esse era de Natal. Era Centro de Instrução, CIA. Bom, esqueço agora o nome do Centro de Instrução. Por que Centro de Instrução? Porque concentrava um grupo de escolas de especialização. Eu, como primeira classe, fazia o exame para saber, era obrigado a fazer, para escolher uma profissão. Uma vez, saindo, limpando ali com o tal, havendo as vagas, na medida que as turmas terminavam, chegavam outras turmas. Então, eram várias especializações. Eletrotécnica, era operador de radar, operador de sonar, máquinas e motores, caldeira e uma série de especializações. Bom, como tal, concentrava pessoas de muitos estados. E ali era um centro foco, vamos dizer, de agitação. E o Anselmo era aquele cara bonzinho que escrevia artigo, fazia um jornalzinho lá dentro, tal, trabalhava na secretaria, e era um cara simpático, de fato. Bom, e foi aí que entrou o problema. Na Associação dos Marinheiros estava havendo uma crise interna. Um dos fundadores, que era o presidente, por sinal depois foi advogado, chamado Barbosa, ele simplesmente, o pessoal de base começou a achar que ele estava conciliando muito com o almirantado, o Conselho Almirantado. Bom, e aí criou-se um problema. Por causa disso, em assembleia, decidiu-se antecipar eleições. Tinha um prazo para isso, independente de 50% mais um, etc. E tal, então anteciparia-se as eleições para a nova presidência. Foi aí que o Anselmo se apresentou, representando o CEW. Centro de Instrução
Almirante Van der Kolk. Então, era uma massa grande. Tinha ali também a questão de base submarino, tinha uma série de coisas, e a esquadra, no geral, que se concentrava, ainda concentra no Rio de Janeiro. O principal da esquadra brasileira se concentra na coisa. Por outro lado, os dois cruzadores, chamados Tamandaré e Barroso, como cruzadores, tinha uma guarnição de 1.200 homens, por aí afora. E ali todo mundo se agitou, que dava dor de cabeça para os comandos. E então, dali que saiu o movimento todo, qualquer coisa rápida, e mais nós tínhamos a comunicação, onde estava eu, quer dizer, a gente mobilizava a massa marinheira num rápido momento. O simples toque lá de Morse para as demais unidades, a gente mobilizava. E cada repressão que a Marinha, ou um comando da Marinha, agia para punir um determinado que se considerava injusto, tá? Aumentava o número de associados. Tanto que depois já era assim, cada navio tinha um delegado da associação. Então era difícil segurar essa barra. Então, essa foi a coisa. Dali. Você pode lembrar alguma dessas ações, algum caso específico aí antes, então, da Assembleia? Você citou quando havia alguma injustiça, algum ataque, vocês podiam rapidamente se mobilizar? Teve algum caso que venha mais fortemente à sua memória, tanto de alguma injustiça quanto da reação comandada pela associação? Não, as injustiças eram quase que diárias. Por exemplo, eu estou de licença. 4 horas se formava o pessoal que ia sair de licença. Chamava lancha. Na verdade, era o navio atracado no porto, tá? Então, mas chamava de lancha. Para você sair, fazia a chamada. Aí entrava o pessoal ali e ficava em coluna, tá? Voltada para dentro. Então, aí, o que acontecia? Passava o oficial, igual uma princesa, olhando para a cara de um e de outro, dizendo: esse chapéu está sujo, essa barba está por fazer, o sapato não está engraxado. Então, essas pequenas coisas que não aparecem, como você nominar um caso específico, como no caso da revolta de Chibata, houve aquele excesso de chibatada em cima de um determinado marujo, que aquilo foi o estopim da coisa. Não havia isso. Por exemplo, não havia em livro nenhum que você era proibido de estudar. Mas quando o oficial percebia que você era aquele cara que saía dali preocupado para estudar e tal, andar com o livro pendurado, essas coisas, ele dificultava a saída. E era fácil. A barbinha não está feita, o chapéu está sujo, que era branco, o fiel, que era o lacinho que dá aqui na gravata do marujo, não está limpo, o sapato não está engraxado, coisa e tal. Então, são essas pequenas coisas que reforçavam a revolta em cima do geral, porque todo mundo passava praticamente por isso. Entendeu? Mas aí foi quando, depois de tudo isso, nós viemos cumprir a nossa obrigação, que era, digamos, a questão máxima. Como retirar os companheiros da Lemos Brito. Saímos esses 3, buscamos nossos contatos, o Zé Duarte ficou encarregado da questão urbana, eu fiquei encarregado, havia um grupo de operários... Procure ficar naquela posição. Isso aí, assim. Isso. É que aqui eu fico me mexendo, aí termino saindo do ponto. Bom, mas aí, o que fizemos? Eu era encarregado de contato com o pessoal lá perto da Vila Valqueira, inclusive, que era a Vila Cap, me parece, na época que se chamava. Esse grupo de operários
do transporte. Então, esse grupo, os Carris, eles chegaram, olha só, eles chegaram, eram loucos para se encontrar com Marighella, mas não queriam chegar com a mão abanando, queriam chegar com alguma coisa. O que eles fizeram? Alugaram em Conceição de Jacareí, arrendaram um espaço ótimo, grande, para chegar a botar coisa e tal. Como não conseguiram, antes disso se encontraram com... Cortou o seu som, cortou o seu som. Você falou, o que eles fizeram? Arrendaram um espaço ótimo e aí... Amplo, ótimo, etc. Aí nós fizemos o quê? Construímos ali uma cabana que se chamava Cabana do Jacu, por causa de uma ave que baixou lá um dia com fome, matou o danadinho do jacu e, em celebração, deu o nome da cabana para ele. Então, o que seria essa cabana? Seria, depois dos acordos que nós fizemos, já seria um ponto de retirada para os companheiros quando a gente retirasse eles da Lemos Brito. Então, fizemos isso. Fomos trabalhar, assaltar banco, fazer uma série de ações para nós revolucionárias, tá? Então, que não chamava assalto, para nós era expropriação. Quer dizer, então, fomos acumulando recursos e tomar arma de policiais, que diabo. Então, fizemos isso. Quando achamos que estava no ponto, a gente decidiu fazer a operação. Mas, sobretudo, porque houve uma mudança na penitenciária e eles iam transferir a divisão legal para a Rua Senador Dantas. O que queria dizer isso? Que eles iam pegar alguns presos comuns, levar para lá, e os nossos iriam ficar de fora. Então, perderíamos a oportunidade dos pontos que a gente já tinha como uma espécie de domínio, que era a secretaria, que era a divisão legal, que era a biopsicologia, que era o serviço social, que nos dava espaço para navegar por ali. E, inclusive, fazer coisas em relação aos presos comuns, como o encontro íntimo. Nunca usamos, mas para eles nós conseguimos fazer melhorar. Isso, claro, caía na simpatia deles. Por bem, então, com essa ameaça de transferência dessa divisão para a Rua Senador Dantas, nós decidimos antecipar a operação. Nós já estávamos com algumas condições, e foi aí que nós, no dia 26 de maio de 69, nós decidimos desencadear a ação. Fosse presos comuns, não existiria resistência nenhuma, pelo esquema que nós armamos. Mas como eram nós, os bonzinhos, os não sei que lá, os caras decidiram reagir. Aí houve uma troca de tiro dentro, quase mataram o Marco Antônio. Só não mataram o Marco Antônio porque o capitão estava atrás. Nós conseguimos introduzir algumas armas. Então, graças ao capitão, o Marco Antônio morreu, porque era para bater tiro na cabeça. E o Antônio Duarte saiu com um tiro de raspão em um dos dedos. Aí saímos, tiramos aí o tímpano e tal. Tinha o nosso ponto de retirada, troca de roupa, troca de segurança, que foi ali onde era a escola de enfermagem Ana Nery, ali na borda da Presidente Vargas. E era um horário ruim, que era 5 horas, trânsito ruim. Então terminamos saindo com uma Kombi, uma Willis, levando esse pessoal todo. Trocaram as camisas, para não dar ideia de farda. Então, fomos embora. Quantos eram? Eram 9. E conseguimos romper. Enquanto isso, Flávio Tavares, com o seu Belo Castejano, telefonou para a Embaixada
É, qual foi, meu Deus? Qual embaixada que ele ligou? Que tinha uns homens suspeitos, coisa e tal, andando por ali, coisa e tal, e eles já sabiam da questão da fuga. Fuga não, ação. Eu insisto de repetir que não é fuga, foi ação militar. Então, os caras se preocuparam, correram para lá, botaram o carro, puderam o diabo para guarnecer lá as embaixadas, né? Enquanto isso, a gente saiu por outro lado, tranquilo, cruzando a fronteira, e fomos marchando até chegar à cabana do Jacu, já durante a noite, morto de fome, já tinha preparado comidas, etc., para receber a turma que vinha cansada, estafada. Ainda mais, o nego praticava esporte na penitenciária, até nosso time lá era campeão, e lá era terrível ser campeão, porque quando as federações iam discutir, ou melhor, a representação dos times, tinham vários, era com faca enterrada na mesa e coisa e tal. Então, mas nosso time brilhou muito e era simpático pela massa carcerária. Tanto que quando houve a operação, rapidamente recolheram os presos. E aí só se ouvia bateção nas janelas, nas portas, as grades de água com caneco, gritando: o mar se agitou, bate firme, Marujada. Essa foi a simpatia que houve nesse tipo de aventura, né? Vamos dizer assim. Bom, aos poucos fomos acabando, o mar não prosperou, até chegar, tivemos um cerco em Angra dos Reis, porque, como digo, ali não era área, que é outra mentira que passam, que ali nós estávamos preparando área para a guerrilha. Mentira. Era fuga, para passar a tempestade e depois a gente ir procura. Tanto que a gente lá fazia marchas, eu mesmo participei de uma que foram 11 dias para penetrar no continente. Por quê? Militar que somos, saberíamos que numa questão qualquer, o que foi que aconteceu, eles iam fazer o quê? Nos impressar em direção ao mar. Pelo mar, vem os fuzileiros navais com o seu lanchão de desembarque, que é chamado cabeça de ponte. E por trás do continente, jogam os paraquedistas de guerra de selva. Então faz o chamado pente fino. Um da praia para dentro, outro de dentro para fora. Ele te espreme. Então te matam, te acabam. É chamada Operação Pente Fino. Mas, mesmo nas operações pente fino, você pode quebrar o dente dos pentes. E foi o que fizemos. E assim alguns companheiros saíram. Eu me dei mal porque fui ferido no choque que tive com o fuzileiro. Então, e sorte e azar. Por que sorte? Porque o tiro foi ricochete, não foi um tiro direto. Tinha bananeira, costal, os caras por ali andando. E ali, quando o Marco Antônio disse: "Ih, Viegas, os fuzileiros." Aí correu lá dentro, pegou a arma dele. Aí eu nem ouvi direito, corri a minha, eu estava fazendo janta, pode? Aí eu corri e peguei a minha. Era uma arma chamada M1. Então nós corremos, pegamos essas armas, quando o Marco Antônio saiu, numa área pequena, começou o tiroteio. E aí começou o tiroteio mesmo. E eu vi o Marco Antônio cair. Estava um terreno muito molhado. E eu desesperado para poder socorrê-lo. Mas aí, nesse meu tempo, uma bala de ricochete me pegou acima do joelho, me veio até a virilha e me inibiu. Mas assim mesmo, eu não fui preso ali. O Marco Antônio depois saiu, ele, na verdade, tinha escorregado. Estava na sala e escorregou, não foi nada. Conseguiu romper o cerco. Nós já tínhamos uma área de reserva às 5 horas dali. E eu não consegui chegar por causa do meu ferimento. E assim comecei a navegar solto pela mata. No dia seguinte, um baita sol veio helicóptero. E aí eu
fiquei tão sem vergonha que eu já andava helicóptero lá em cima, andando aqui embaixo, e aquele mito da temperatura, que nem o cap por aí, isso tudo foi abaixo, no meu conceito, ali, naquele momento. Então, passei, me parece, 3, 4 dias, sei lá, depois de ferido, comendo coquinho, comendo coisinhas que eu encontrava no mato, e fui assim sobrevivendo. Mas numa noite eu fui tentar sair de uma cidade para romper e chegar até a cidade, até o Rio. E foi aí que me dei mal. E quando eu chego naquela cidade, olho a praia, estava coberta de barracas dos fuzileiros navais. E já era mais de meia-noite. Eu entrei, estava um bar aberto. Eu entrei. Quando entro no bar, pedi um sanduíche de queijo e um crush. Mas a minha voz estava baixa, eu não estava falando com ninguém, então minha voz estava um pouco baixa. Então, quando eu encostei no balcão, logo eu vi que algumas pessoas se aproximaram. Eu disse, é repressão. E escutei uma fonia de trás do bar, ou seja, o bar estava servindo de base para os repressores. Eu saí, aí um cara do dono do bar disse, olha, o negócio é o seguinte. Aí eu mostrei a credencial de jornalista para ele, eu estava acompanhando o choque por aí, mas em determinado momento o comandante da tropa disse para mim, olha, daqui você não pode passar, vai embora, Cristal. Isso é a história que eu contei, né? Com a carteira de jornalista. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos passar lá em casa, eu vou fechar o bar e vou para minha casa, porque de manhã cedo eu tenho que ir lá do outro lado para pegar pão para a tropa. Cortou o som, Viegas, exatamente no momento que vou fechar o bar e vamos para minha casa. Daí cortou o som. Isso. Aí vou para minha casa, se toma banho, faz uma barba, quer dizer, prepare com esse tal, e vamos para minha casa. E lá de manhã eu vou sair para pegar pão numa cidade vizinha, para a tropa, né? E eles já estão comigo, não vão pedir identificação, não vão pedir nada. Tudo bem, mas suspeitando, é claro, né? Mas fui. Tomei banho, fiz uma barbinha. Quando eu ia para jantar, chutaram a porta da casa do cidadão. A porta voou, caiu em cima de mim. Eu sei que quando me dei conta, eu já estava sem cinto, sem tênis, sem nada, né? E aí que me prenderam. Me levaram lá para o acampamento dos fuzileiros, me fizeram aquele carinho que todo mundo já bem conhece, e eu ferido nessa altura. Me extraíram a bala da perna sem anestesia, dizendo, guerrilheiro não sente dor. E o médico era um jovem, um jovem oficial. E aí, assim foi. Foi quando me levaram, me puseram num carro lá, me trouxeram, levaram para o Rio. Aí estava a dúvida entre eles, se levava para os fuzileiros, se levava para o exército, se levava para onde. Resumo, terminaram levando para os fuzileiros. Aí eu fui para o presídio naval. Me levaram no médico, antes que em cima do presídio tinha o Hospital Central da Marinha. Passaram lá, o médico não me disse uma palavra, me aplicou uma injeção, etc. Aí me levaram para uma cela que era uma surda. Se passava por 2 celas, era uma escavação na pedra, e está lá até hoje. Cela 7 e 8. Me puseram na 8, então, e fecharam a porta e se esqueceram de mim. E eu fedendo a sangue, fedendo a tudo, quer dizer, essa altura, né? Porque essa altura o sangue saiu mais, né? Com esse tormento todo. E assim foi indo. Eu passei ali, não podia passar ali mais do que 10 dias, eu passei, parece que uns 19 dias. Saí dali tonto, atordoado, e me levaram para PE do Exército, lá na Barão de Mesquita, onde começa um outro capítulo.
Sumiu. E como foi esse novo capítulo? O novo capítulo foi isso. Eu fui, depois de muito interrogatório e coisa e tal, ali tinha um cara perverso chamado Fontenelle, que era o comando dali, onde foi morto pelo Lott, que foi lá um dia para ver o neto dele, não quiseram botar, foi civil, Lott foi em casa, botou as fardas com decorações, chegou lá, eu quero ir lá. E o comando correndo atrás, não, comandante, vamos lá para o comando, não, eu quero lá ao pique, chamava-se pique. Então vamos lá, quero ver o pique, quero ver meu neto. Aí quando chegou lá, o major, que era esse Fontenelle, ele chegou e deu uma esculhambação no Lott. O Lott não teve dúvida. Meteu a mão no bolso, puxou a pistola e deu um tiro na cara do cidadão. Aí ficou um desespero de como mata ou não mata o Lott. E houve aqui apaziguar-se, talvez o comando da unidade, né? Resumo, não mataram o Lott, mas fizeram diferente. Mataram a Edna Lott, filha do Lott, que era justamente a mãe do rapaz que estava preso. Numa subida para Petrópolis, ela subindo ali, os caras seguindo, claro, quer dizer, fecharam o carro dela, que se jogou lá embaixo do barranco. E assim morreu Edna Lott. Rapaz, a história para danar, viu? E a sua história aí nessa sequência? Então, na sequência foi isso. Eu fui, daí depois de tudo isso, eu fui, claro, já estava preso, né? Aí foi que me mandaram, tinha o Berenbach, que era um oficial da Marinha, um almirante, ele era encarregado daquele processo. Ele foi lá com um auxiliar dele, um dia, e disse, olha, vamos te tirar daí, vou te mandar para Ilha das Flores. Aí eu e Zé Duarte, um dia tiraram, nós dois, e mandaram para Ilha das Flores. Aí eu fiquei até ser banido. E com o sequestro do embaixador da Suíça, né? Eles fizeram a troca e eu fui entre os 70 para o Chile. Fiquei lá um tempão, quer dizer, depois eu fui para a Itália, que estava muito ruim, com apoio dos italianos, passei lá um tempão, aliás, um ano e pouco, aí mais ansioso para voltar para o Brasil, quer dizer, era clandestino. O nosso pessoal, com a questão do gol, que estava no Chile, do nosso grupo, eu diria coletivo, né? Se transferiu para a Argentina, apesar de toda a ditadura, para continuar batalhando possibilidade de reentrar no Brasil. Quando eu estou para reentrar no Brasil, olha, isso foi bote tempo nisso. Eu, um dia, a minha mulher veio para o Brasil para fazer outras coisas, e ela está até aqui do lado, inclusive. Então, ela tinha que fazer uma operação endometriose, e veio, a irmã trouxe para dentro do Brasil, clandestino, claro. Então, operou, tal, e aproveitando isso, refazer contatos. E nessa de refazer contatos, e eu trabalhando igual louco com outro companheiro, escrevendo o que nós chamávamos de um documento básico, que esse documento nós temos até agora. Que a gente analisa a situação brasileira, tal, discordava de algumas posições de geral da esquerda. Então, modificávamos praticamente a nossa posição com relação, não negando a luta armada, e pelo contrário, mas sabendo como aplicá-la, em que momento, em cada circunstância. Então, foi aí, escreveu esse documento. Só que ela chega do Brasil, aí me encontra, e eu com uma tosse louca. Então, escarrando, febre à noite, trocando 2, 3 camisetas por noite.
E aí, mas só ela olhar para mim já disse o que era. Só o tonto aqui não imaginava que estava com tuberculose. No dia seguinte, pela manhã, e essa tuberculose eu contraí, o bacilo, justamente na Ilha das Flores. Então, quando fomos ao médico, foi só para constatar. Ele me passou 3 medicamentos. Aí a gente escreveu para a Itália, né? Ela escreveu para a Itália. Os companheiros imediatamente me mandaram documento. Documento não. Aí o problema estava em que documento ia sair. Aí me mandaram passagem, coisa e tal, etc. E nós decidimos sair. E aí entra uma outra curiosidade. Tínhamos que sair pelo Paraguai. Eu não poderia passar pela Bolívia, portanto, tinha que chegar direto a Lima. Então, o que ocorreu? Começou batida em cada ponto que a gente chegava, estava uma batida, estava uma patrulha e o diabo. Estava saindo da Argentina. E saindo da Argentina para o Paraguai. Aí eu fui saber depois é que aquela ação da polícia foi em função de quê? O ERP argentino, que era Exército Revolucionário do Povo, que tinha um partido, que era Partido dos Trabalhadores, que era o braço político, junto com os montoneiros, que era a facção esquerda do peronismo, fizeram uma ação contra um tal de Vijar. Vijar era o Fleury daqui, o Fleury daquela época, tá? Torturador, matador, coisa e tal, e que apoiou muito o José Anselmo dos Santos também. Mas, de qualquer maneira, estava explicado. ERP e montoneiros fizeram com o Homem-Ran, fizeram um preparo no iate, ou lancha, do cidadão que ia passear no Rio Tigre com a respectiva esposa. Quando ele ligou a chave no contato, a lancha explodiu e ele está lá falando com Lucifer, seguramente. E assim eu cheguei a Lima, depois... Passou todas as barreiras? Passei todas as barreiras, depois de volta, voltei de novo para voltar ao Brasil. Tratei da tuberculose. Foi para a Itália, novamente na casa dos meus amigos. Aí, essa pessoa eu conheço desde 72. Tem até o canivete que me deu de presente. Ela é professora de História Medieval e o marido é professor de História, advogado, tal, e tem coisas aí na Espanha e por aí fora. Então, os amigos italianos, eu estou falando para eles. Ela me chama de gêmeo até hoje, por causa do nosso temperamento, então me chama de gêmeo até hoje. Então, tá velhinha, mais que eu estou com 86 anos. Então, assim foi a vida, voltei. Depois de mais uma batalha, consegui entrar clandestino no Brasil, fui direto para Salvador, onde já tinha um trabalho político nosso lá, que mais importante que o de Salvador foi na Baixada Fluminense, onde inclusive lideramos lá uma greve contra a Fiat da época, recebendo apoio da Fiat lá de Turim. Então, e assim, aí parou. Quando veio a anistia, coisa e tal, a anistia me pegou aqui, no Brasil, nu. Porque como eu estava no Brasil, o rolo para redocumentar, você já imagina como é que é em nossa burocracia, né? Ainda mais para um clandestino. Mas foi isso, nego. Em resumindo, a história foi essa. E aqui estamos. Viegas, uma história sensacional. Esse documento, o documento base, uma das edições impressas dele tinha uma capinha amarela
e foi o texto que aglutinou um grupo lá no Rio Grande do Sul, que depois passou a ser conhecido como Organização Comunista do Sul, é isso? E a partir do trabalho do Capitani. Mas eu queria Exato. eu queria que Diga. você vai fazer um balanço, quer dizer, essas experiências aí de resistência, de construção, de enfrentamento de uma ditadura sanguinária, podem nos dizer nos dias de hoje. A gente acabou de passar por um governo, 4 anos de um governo de espírito fascista, que tentou o tempo todo virar ditadura, o bolsonarismo continua aí, as tentativas de golpe também contra o governo de Lula, elas parece estar sempre presentes. Enfim, o que aquele tempo, há 60 anos, o que essa vida de resistência, de luta pela democracia pode trazer de ensinamentos, ou de propostas, ou de lições, ou de esperança para os progressistas de hoje? Olha, eu creio que tem que haver muita reflexão. Muito desse passado, eu acho que até a ascensão de um Bolsonaro se dá em função da fraqueza de nossa esquerda. Nossa esquerda está dispersa. Nosso povo está disperso. Então, é muito complicado fazer esse tipo de avaliação, mas, de qualquer maneira, eu acho que deve servir como lição. E é isso que não está acontecendo. A nossa esquerda tem um defeito terrível. Reúne 5 caras, quando chegar no sexto, racha. Então, é um hábito já da nossa esquerda. Por que tantas organizações naquela época, LN, POP, MAR, não sei o que lá, e vai por aí afora? Então, é a própria cara da nossa esquerda. Às vezes, a nossa esquerda não consegue, como digo, reunir 5 caras. Quando chega no sexto, rompe. Eu digo até por esse grupo que existe, que a gente se comunica no Rio de Janeiro. Era chamado inicialmente como os Amigos 68. Cresceu, cresceu, cresceu. De repente, rompe e aparecem os inimigos do Império. Entendeu? E tudo querendo a mesma coisa, mas sem saber o que fazer. Não estuda, não discute seriamente, se insulta, se maltrata, se debilita, enquanto tudo. O povo não é burro. Ele observa, pô, esses caras a cúpula não consegue nem entre elas se unir, para que lado eu vou? É a grande questão. Eu acho que, na questão brasileira, poderia ter... Aliás, a nossa proposta era essa. No documento básico, era criar uma frente antiditadura. Quer dizer, ou melhor, criar um FAS, Frente Socialista. Quer dizer, uma coisa assim, entendeu? Para unir, debater enquanto fosse. Não sou eu o partido, não é fulano o partido da revolução, nem ninguém. A batalha era justamente criar uma trilha, um caminho que levasse à criação de um partido. Depois de tudo amadurecido, discutido e com prática política. Seria loucura hoje eu dizer assim, vamos pegar arma e fazer... É loucura. Você vai fazer o quê? Nada. Não tem nem proposta. Quer dizer, em grande medida, eu tive dificuldades, já no final dos tempos aí, com o próprio Capita. Um cara que eu tenho um profundo respeito, nós, aliás, temos um profundo respeito, um cara que, a nível de combate, eu te digo, para mim que tive com ele na selva, tá? Ele nasceu com um GPS na cabeça.
Capitano não precisava de bússola. Em meio a um mato fechado, ele dizia, aqui. Você ia sair em algum lugar. Era uma pessoa assim. Agora, por outro lado, eu acho que ele buscou muitas tentativas aí no Rio Grande, como, por exemplo, ele rompeu praticamente com a gente. Então, ele foi, primeiro, passou para ele, passou para aquele, até chegar ao MR8. E o MR8 que nós tínhamos rompido com o MR8 lá em Santiago, numa tentativa de aproximação. Por causa da questão da marca, por causa de uma série de probleminhas que estavam no MR8. As mentiras do MR8. Então, essas questões que levaram, inclusive, a nós e Capitano a nos separar. Olha, eu não vejo Capitano não sei quantos anos, até chegar agora a sua morte, enfim. No entanto, um camarada que nós morávamos em Buenos Aires, no mesmo apartamento, um dia, por muito pouco, mas pouquíssimo mesmo, nós não morremos. Dali por diante, nós decidimos o seguinte, não podemos ficar juntos, mais morar junto. A gente tem que ficar em lugar separado, vai ter contato todo dia, fazer o que nós fizemos. Mas junto não podemos, porque ia matar dois, não era um. Além de que tinha minha mulher e tinha a companheira dele da época, morando no mesmo apartamento. Então, e ele tinha umas coisas assim que me estranhavam. Um dia estavam lá em casa jantando, de repente aparece o Capitão com quem? Com Aragão, o almirante. Aragão chegava na Caixa Florida, ficava falando de revolução, de não sei o que lá, tem que invadir, tem que fazer, não sei o que lá, tal. Imagina se esse homem, até pela posição dele, com o almirante islado, etc., você não estava sendo seguido. De repente chega o Capitão e com o Aragão lá em casa. Se havia alegria de ver o Aragão, tudo bem. Mas acontece que chegou. Consequência disso foi que um dia a polícia chegou lá. E nós tínhamos fotografia nossa lá nos como se diz, nos troços da polícia, né? De todos. Sabe? Quando te prendiam, suponhamos na Argentina, por causa da Operação Condor, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, tá? Sede onde? Dentro da Polícia Federal Argentina. Então, quando prendiam uma pessoa pelo sotaque, por melhor que falasse o castelhano, pelo sotaque, eles traziam um repressor daquele país junto com a equipe, para identificar. Consequência disso, não sei se sabe dessa história. O grupo Toquinho, Vinícius de Moraes, etc., está girando pela Argentina. Fez sua excursão por lá. E ele não era bem aceito, o grupo, porque representava uma espécie de oposição às ditaduras e por aí afora. Bom, um dia, depois de fazer umas apresentações por aí com tal, uma turnê, o baterista deles estava com dor de cabeça. Ele estava no apartamento, pelo centro de Buenos Aires. Então, disse, olha, estou com uma tremenda dor de cabeça, vou descer procurar um melhoral, um remédio qualquer. E, logicamente, que quem estava lá, disse assim, olha, traz isso, traz um cigarro, traz isso, traz aquele outro. E o cara não voltou. Acontece que como baterista, como músico jovem, tal, tá, cabelinho comprido, barbinha, etc. Tal. E ali havia frotas de Ford Falcon, não sei por que a predileção, mas era de 4 portas, que parava nas esquinas e muitas vezes, se andando pela calçada da própria Correntes, um carro começava a te acompanhar.
Ou então estava na esquina, o cara lendo meia-noite, com um óculos Ray-Ban, 4 portas abertas, lendo jornal. Você já sabia que o que era? Pegava a pessoa, jogava para dentro. E o que acontecia? Bom, e assim aconteceu com o rapaz. Foi buscar remédio. Não voltou. Como notaram o sotaque dele brasileiro? Chamaram no meio do grupo que prendeu, pegaram o rapaz para interrogatório. No meio, um brasileiro. Só que eles tinham por hábito encapuçar o cara daquele país para não ser reconhecido pelo interrogado. Só que esse folgadão foi de cara limpa. Quando bateu o olho nele, quem era? Um ex-colega de faculdade. E agora? Como é que fica? Ali decretaram a sentença de morte do rapaz. O embaixador sabia, brasileiro, o embaixador da Argentina no Brasil, que era o tal de Caminhão, me parece, sabia, todo mundo sabia, e todo mundo silenciou. E até hoje essa história, e os próprios, né, o Toquinho, o Vinícius, nunca ninguém levantou uma palha por isso. Silenciaram, pronto, acabou. Então, essa era a América Latina da época. E suas mumunhas, né? Fazer o quê? Pedro, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa série de entrevistas que a gente está fazendo sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. E quer lembrar ao público que está acompanhando que essa entrevista pode ser vista e revista nos vários pontos de presença do Tutameia na rede. É só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da despedida, a gente volta a palavra para o nosso convidado, Pedro Viegas, jornalista, escritor, marinheiro, participou do processo lá conhecido como a Rebelião dos Marinheiros. Volta a palavra para o Pedro, para que dessa vez, sem perguntas, ele faça a sua fala aqui do encerramento dessa conversa, a sua mensagem para o povo que está conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Pedro, muito obrigado, a palavra é sua. Amigos, eu é que agradeço, porque me dão a oportunidade um pouco de desopilar o fígado, né? E depois tentar contribuir um pouco com a compreensão do que foi tudo isso. Olha, eu tenho muita coisa, inclusive, até escrito, assim, de maneira até um pouco livre, né? Tal como é o caso do Anselmo, o nosso traidor, e tudo mais. Tem um textão sobre tudo isso. Mas eu fico contente com iniciativas assim, porque é dessa maneira que a gente pode, vamos dizer assim, trazer o pensamento, construir uma atitude, né? Pensada, bem formulada, bem. Eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. Eu já estou praticamente dobrando o cabo da Boa Esperança. Tenho certeza, no entanto, não importa que eu não veja, importa é que a gente, de alguma maneira, tentou, contribuiu, errou. Simplesmente erramos muito. Mas fazer o quê? A história se construi assim. Mas volto a dizer, eu fico muito contente em saber que hajam pessoas como vocês
batalhando justamente para descobrir verdades, descobrir caminhos, apontar, divergir. Tudo isso faz parte. Então, eu fico, sinceramente, agradecido que a história não seja esquecida. Isso é importante. Tchau, querido. Um belo abraço para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Pedro. Tchau, Pedro. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.